Fala galera, aula de hoje sobre a partilha da África e depois na sequência o movimento que levou a África a ser descolonizada. Quando eu digo a palavra partilha, eu tenho a ideia de separação, de divisão. Então, esse conteúdo aqui, ele trata especificamente da divisão do território africano entre as nações superpoderosas da Europa no século XIX, durante o século XIX. Esse processo de partilha da África também é conhecido como imperialismo e ainda também conhecido como neocolonialismo, uma nova forma de colonização nascida ali no século XIX. O imperialismo, inclusive, é um dos motivos para que ocorra a Primeira Guerra Mundial. Se você ainda se lembra daquele conteúdo que a gente estudou sobre a Primeira Guerra Mundial, um dos motivos para que a guerra ocorra é o imperialismo, e talvez a gente consiga ver isso durante esse vídeo de hoje. Bom, esse slide aqui eu peguei desse professor, o professor Bidu. Depois eu vou mandar para vocês o link para que vocês vejam lá no site, no local de onde eu peguei, para que o crédito todo seja dado para ele, não para mim. Eu apenas vou comentar em cima dos slides dele. Vamos lá então. Esse processo de partilha da África, ele ocorre principalmente por conta desse motivo aqui, ó, da Revolução Industrial, né? A maior parte da Europa, os Estados Unidos e o Japão participaram da segunda Revolução Industrial. Bom, a Revolução Industrial é um processo que começa lá na Inglaterra, né? Como a gente está vendo aqui, ó. Ele começa em 1750 e ele estava apenas na Inglaterra, né? E ele era caracterizado principalmente pela utilização do carvão e do ferro. Então, na África, na Inglaterra, você tem muito carvão mineral, não esse carvão de churrasco, é o carvão mineral que está no subsolo terrestre, que também é utilizado, logicamente, como combustível, né? E no caso para alimentar as máquinas a vapor que existiam lá na Inglaterra. Foi o país que inventou a máquina a vapor. E eles também tinham muito ferro para poder utilizar no processo de industrialização. Essa revolução industrial, ela sai da Inglaterra e se expande, então ela já chega em outros países, né? E aí já marca o início da segunda revolução industrial, que ocorre ali por volta de 1850 em diante. Ela atinge então outros países, como a gente viu no slide anterior, né? Europa, Japão, no caso da Europa, França, né? Itália, Alemanha, né? Enfim, Bélgica, vários outros países ali que vão passando por esse processo industrial. Então, na segunda Revolução Industrial, outros países se igualaram a seu potencial industrial, né? O potencial industrial da Inglaterra, no caso, e torna-se explorador de aço, eletricidade e de petróleo. Então esses três produtos, digamos assim, entram também dentro desse processo de industrialização. E o que acontece? Muitos desses países não tinham essa matéria-prima dentro do seu território. Então o que vai acontecer? Eles vão buscar esses mercados que fornecessem essas matérias-primas, né? Então tá aqui, ó. A concorrência tornou-se também cada vez mais acirrada, levando empresas a formarem grandes monopólios que passaram a dominar os mercados. Então, as empresas elas vão criar monopólios tanto para comercializar os produtos que eles produziam, né? O que é um monopólio? Um monopólio é um acordo em que uma empresa ou um grupo domina determinado ramo da economia. Então, quando você tem um monopólio de petróleo, por exemplo, significa que um determinado grupo domina a produção de petróleo, tanto a exploração quanto a venda do produto que é extraído desse petróleo, né? Então, nesse momento aí, você tem a formação de vários monopólios, e isso gera uma concorrência muito grande entre as nações, justamente em busca dessas fontes de matéria-prima para produzir os seus produtos industrializados, quanto também mercados para comprar esse produto que está sendo industrializado. E isso vai gerar grandes rivalidades. Você vai ver que depois, lá no início do século XX, essas rivalidades vão fazer acontecer a Primeira Guerra Mundial, né? No caso da América Latina, a América Latina já possuía os seus estados nacionais, né? Por exemplo, o Brasil já era independente.
praticamente consolidados e a Inglaterra e os Estados Unidos exerciam influência sobre ela, as potências europeias dirigiram seu imperialismo para a África e a Ásia. Então não tinha como a Europa, digamos, partilhar a América, porque a América já tinha seus governos, né, mesmo que sendo dominados por Inglaterra e Estados Unidos, esses governos eles já eram governos independentes. O Brasil já estava no segundo reinado, como você bem estudou no ano passado. O Brasil já era, nessa época, era governado pelo Dom Pedro II. A Argentina, o Uruguai, o Paraguai, enfim, todas as nações já tinham os seus reis ou os seus presidentes. No caso do Brasil, rei. No caso, praticamente do restante todo da América, presidentes, porque eles eram repúblicas. E eles eram dominados por Inglaterra e Estados Unidos. Na África e na Ásia não existia isso. Então ficaria mais fácil para os países europeus irem para esses territórios, conquistar esses territórios e explorar as riquezas desses territórios, né? Para legitimar esse processo, foi criado o darwinismo social, né? Baseado nas ideias do Charles Darwin, sabe, da teoria da evolução, do evolucionismo, aquela que fala que o homem e o macaco vieram do ancestral em comum. Então, o darwinismo social, ele diz o seguinte, que a expansão imperialista foi concebida com o mito da superioridade racial do homem branco. Olha o que o Rudyard Kipling, vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 1907, diz: assume o fardo do homem branco, enviai os melhores dos vossos filhos, condenai vossos filhos ao exílio, para que sejam os servidores de seus cativos. Então, segundo o darwinismo social, o homem branco é superior às outras raças. E a missão desse homem branco era levar a essa superioridade traduzida em civilização, em progresso, né? em levar digamos, a civilização para essas outras sociedades, especialmente as africanas e asiáticas. Então, o homem branco, segundo o darwinismo social, enquanto alguém superior ao negro, ou ao amarelo, ou a pessoas de outra raça, a missão dele era levar essa superioridade para melhorar a vida dessas pessoas, né? Segundo essa teoria do darwinismo social. Então, essas pessoas partiram para a Europa, aliás, para a Ásia e para a África com esse objetivo. Olha o que aqui está falando. Portanto, a civilização europeia tinha como missão sagrada o pesado fardo do homem branco de levar a civilização aos bárbaros e selvagens. Estes povos inferiores tinham necessidade de uma orientação que a raça superior tão bondosamente se dispunha a oferecer aos cativos. Imbuídos de tais sentimentos que camuflavam as verdadeiras razões imperialistas, as empresas, a burguesia e os países passaram a disputar acirradamente áreas de influência e de exploração econômica na África e na Ásia. Então, tem essa justificativa darwinista, mas por trás disso existia a razão imperialista, que é essa que a gente comentou anteriormente, de buscar riquezas, explorar as riquezas dessas regiões da África e da Ásia, levá-las para o seu país, transformá-las em produto industrializado e revendê-las para essas mesmas regiões, né? Os mercados consumidores e fornecedores de matéria-prima. Isso era o imperialismo. Então está aqui um slide mostrando o mapa da África, uma charge, mostrando várias pessoas de diversas regiões ali disputando a África, né? Um português, um espanhol, um francês, um belga, lá embaixo uma pessoa da Inglaterra, um alemão e um italiano. Aqui a gente já tem um mapa mostrando como que o continente ficou dividido entre essas nações, né? Então você tem de verde mais claro, tudo inglês. Olha o tanto que a Inglaterra pegou. De amarelo, França. Olha o tanto que a França pegou também. Vermelho aqui a gente tem espanhol. No caso, o Rio do Ouro, que hoje é Marrocos, né? Essa região toda aqui, esses dois pontos vermelhos aqui, ficou para os espanhóis. A gente tem de verde mais escuro Bélgica, né, o Congo belga,
marrom Portugal, e na verdade esses de Portugal já vinham do período anterior, na primeira fase do colonialismo, né? Daquela época do Pedro Álvares Cabral e companhia. O verde mais escuro, Itália, enfim. Então a África ficou toda partilhada dessa forma entre esses países, especialmente França e Inglaterra, né? Aqui a gente tem um slide falando dos países que ficaram para a França e os outros para a Inglaterra, a gente não vai comentar sobre isso. E aqui é importante falar que foi a Conferência de Berlim, que foi digamos assim, a reunião em que essas grandes nações da época se reuniram e falaram, mano, vamos dividir a África entre nós. Aí um falava, eu quero essa parte, o outro falava, eu quero essa parte. Então, entre 1884 e 1885, 14 países europeus e os Estados Unidos se reuniram para organizar o espaço africano para as grandes potências, né? Estabelecendo como seriam as normas para a ocupação desse território. Olha que louco. Decidindo como eles vão dividir a África entre eles, né? Uma coisa que a África não tinha dono. Olha só a arrogância desse pessoal. E isso explica muito porque a África hoje é um continente que tem miséria. A África tem miséria não porque a África não tem riqueza, mas justamente por conta da ganância dos países europeus do século XIX. Olha lá, no século XIX os países europeus causaram essa divisão que refletiu em boa parte do século XX e ainda hoje no século XXI, onde existem países africanos que as pessoas morrem de fome e morrem de doenças, justamente por conta dessa ganância plantada no século XIX pelas superpotências europeias daquele momento, né? Aqui está o mapa da África colonial em 1913, ok? Então, aí dá pra gente ver um pouquinho sobre isso. As consequências da ocupação. Esse slide, essa charge aqui é muito massa, porque você vê o continente africano todo furado, ele virou uma cratera, e os pedaços dele se foram para a Europa e para a América do Norte, né? As riquezas foram usurpadas. Por exemplo, a questão, eu gosto muito de, quando fala do imperialismo, pensar na questão do marfim e dos elefantes africanos. Os elefantes em várias regiões da África praticamente foram extintos. Por quê? Porque os europeus iam para lá naquele momento, matavam o elefante só para arrancar o marfim dele, que é aquele dentão que vai para frente assim. Então teve regiões da África que não existe elefante mais, justamente por conta disso, né? Beleza? Então esse é o material sobre a colonização e o imperialismo lá do continente africano, né? A gente podia ter falado do asiático também, mas aí a gente não, a gente vai falar mais do africano. O próximo vídeo ele vai tratar sobre a questão da maneira como esse continente foi descolonizado, como esses países alcançaram as suas independências. Aqui também é importante a gente falar sobre esse slide aqui, ó. Os problemas atuais do continente africano, como eu falei, são consequências desse processo de civilização. Por quê? Em muitos locais eles colocaram tribos inimigas dentro de um mesmo território. E aí quando esses países vão alcançando suas independências, essas tribos inimigas vão entrar em guerra. E aí estouraram várias guerras civis, e essas guerras civis resultaram no processo de miséria total daquela nação ali, né? Mais uma vez, culpa dessas grandes sociedades europeias daquele momento, ok? Então é isso. Próximo vídeo sobre a descolonização do continente africano. Até mais.